Amém. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10 diz: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém. Você pode sentar nesta nossa primeira prerrogativa. Este texto que é seguido de uma série de conselhos que Paulo dá à igreja de Éfeso. Ele diz: sede fortalecidos no Senhor. Irmãos, nós já vimos, claro, Paulo escreveu muitas coisas para muitas igrejas e já deixamos bem claro que nem tudo nós concordamos com Paulo. E o que eu tenho dito? Aquilo que Paulo disse que não tem fundamento em Cristo, joga fora no lixo. Isso escandaliza muita gente, porque as pessoas têm mania de equiparar Paulo ao próprio Cristo. Não, sem chance. Amém? Paulo é Paulo, Cristo é Cristo. Esse é um princípio básico da Escritura. Não se compara, por mais que sejamos comparados, não se compara um servo ao seu Senhor. Não, isso não se compara. Por mais que a Escritura nos identifique com os céus, nós somos servos. Não temos títulos de Senhor quando a nossa visão entra nas regiões celestes. Então, jamais comparar qualquer servo de Deus com o próprio Deus. Na Escritura, antes de nós seguirmos, vamos dar esse parêntese. Na Bíblia, existem 3 vozes. Existem 3 seres falando na Bíblia. O primeiro, Deus. O segundo, o homem. E o terceiro, o diabo. Não é uma questão de ordem, estou dizendo que identificamos essas 3 vozes, amém? A Bíblia, você vê que Deus disse para o homem, domine o homem sobre toda a obra da criação. E o homem está abundantemente, a Bíblia está mostrando as obras dos homens sobre a terra. Quem foi que disse, façamos uma torre para não sermos espalhados sobre a face da terra? Quem disse isso? Foi Deus? Foi o diabo? Foi o homem. Amém? E Deus falou assim, opa, deixamos e confundamos ali as suas línguas. Quem disse isso? Foi Deus. Amém? Mas quem disse, se tu és o Filho de Deus, torne essas pedras em pães. Quem disse isso? Então está claro e evidente. A Bíblia é a palavra de Deus? Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Claro que a Bíblia é. Mas teologicamente, algumas pessoas acham mais seguro dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Por acaso foi Deus que disse que o diabo contendia com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés? Foi Deus isso? Nada. Quando o escritor de Deuteronômio diz que Deus sepultou Moisés, foi Deus dizendo isso? Foi nada, foi a visão do homem. Davi contando o censo, foi inspiração divina? Não, o castigo veio depois. Então nós precisamos entender o que os teólogos renomados que impostam a sua voz e usam terno e gravata nunca entenderão, porque lhes faltou um negócio chamado banco. E banco não é brincadeira não, irmão. Eu tenho de sobra, glorificado seja o nome do Senhor. Banco eu tenho de sobra, e ainda hoje eu não arredo o pé do banco. Como que eu não arredo o pé do banco? Lendo Bíblia todo dia, orando todo dia, lendo livros todo dia, pesquisando todo dia. Assim você não arreda o pé do banco. Entendendo, sempre que você pensar que sabe alguma coisa, você lembra assim, Jeremias 33:3. Quem já foi lá dentro de casa sabe. Tem uma plaquetinha escrita lá, pendurada, Jeremias 33:3, para que sempre que eu olhar para ela eu digo, opa, tem coisa que eu ainda não sei. Amém?
Meu irmão, não saia do banco nunca, nem quando você for o general de guerra. Aprenda a se colar no banco. Quem sabe que tem que receber do Senhor, recebe todo dia. Mas quem pensa que já sabe alguma coisa, os céus se fecham. Então, na Bíblia, temos 3 vozes. Amém? Para nós isso já é, como se diz na gíria, café pequeno. Mas para os teólogos isso dá um nó. Então, vamos aqui num texto de Paulo, em que eu creio que está fundamentado no Evangelho de Cristo. Senão, nem leria isso aqui, deixaria de lado. A não ser para fazer como fizemos com Romanos capítulo 13. Mostrar que Paulo errou e ponto final. Segue aqui o texto. Sede fortalecidos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Meu irmão, a tua força está no Senhor. Encerra a história nisto. A tua força está no Senhor. É dele que você tem que buscar o prato de comida, é dele que você tem que buscar a saúde, é dele que você tem que buscar o emprego, é dele que você tem... Seja o que for, a sua força está no Senhor. Não é em mais ninguém. E aí ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Revesti-vos de toda. Não é só uma parte, não funciona. Entende? O que é um obreiro aprovado? É um obreiro que sabe um pouquinho de teologia? Não. É um obreiro que conhece um pouquinho de um livro ou de outro livro? Não. É tudo ou nada, meu irmão. Reino de Deus é tudo ou nada. Se você quer ser um obreiro, quer que Deus conte contigo, é tudo ou nada. Não pode caminhar um pouquinho. Não pode, eu entendo um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Não, a Bíblia está aí, você tem que dominar o conhecimento bíblico. Entende? Tem que se empenhar, se esforçar. Quando você tem empenho e esforço, até aquilo do qual você não sabe e não teria condições de saber, existe um negócio chamado revelação do Espírito Santo, que vem para aqueles que são esforçados, empenhados, cujo coração é sincero. Então, toda a armadura, não vai pegar só uma parte da armadura. Não adianta você ir para uma guerra só de capacete. Você precisa do escudo. Não adianta ir só com escudo. Você precisa de outras coisas. Você precisa de outras coisas que te farão ser mais bem guardado e resguardado. Para poder ficar firme contra o quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Isso significa que o diabo arma ciladas. Mas ele arma o quê? Astutas ciladas. Ele não arma uma cilada que você facilmente identifica. Irmão, aí existe um grande mistério. O diabo, ele não arma uma cilada tipo assim que você passa e vê, opa, eu não vou por ali não, porque o diabo armou uma cilada. Não, eu estou vendo que ali tem uma cilada, eu não vou pisar ali, eu vou pisar do outro lado. São astutas ciladas, camufladas. São ciladas que os teus olhos não podem ver e que o teu conhecimento natural não pode te livrar, mas os olhos do teu Deus veem e o poder do teu Deus te pode livrar. Por isso ele disse, revesti-vos de toda a armadura de Deus, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Meu irmão, não te estribes no teu próprio conhecimento e não te refugies na força do teu próprio braço. Maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, mas bem-aventurado aquele que confia e teme ao Senhor, reveste-te do Senhor. O diabo arma ciladas astutas, bem preparadas, e ele fica esperando você e ele vai dizer assim, lá vem ele, opa, hoje eu acabo com ele. E Deus olha lá do céu e diz assim, não, quem acaba contigo sou eu. Amém?
Então, meu irmão, as ciladas são astutas, são bem projetadas. Os homens fazem suas armadilhas e consideram que você vai cair nelas. E naturalmente você cairia se não fosse o teu Deus a te livrar. Por isso, não confie, aprenda a não confiar na sua própria força. Sabe quando que você está demonstrando que não confia na sua própria força? Quando antes de qualquer decisão você faz uma oração e só tem atitudes e decisões quando a voz de Deus chega até você. Você nunca erra, meu irmão. Meu irmão, deixa eu dizer uma frase para você. Quem ora só tem vitória. O crente que ora só tem vitória. O crente que busca em Deus com empenho, com dedicação, ele não cai em cova nenhuma. Ele anda por cima de qualquer circunstância. Quem com coração sincero busca a face de Deus e diz assim: Deus, sê tu a luz dos meus olhos e a força dos meus passos, esse não erra nunca, esse não cai nunca. Esse fica sempre de pé e os inimigos têm que vê-lo dia a dia em triunfo, poder e glória. Quem busca a face de Deus nunca é envergonhado, nunca é decepcionado, nunca é frustrado, nunca é desamparado. Aprenda as lições, meu irmão. Já brincamos muito de cristianismo no tempo de ser batista, no tempo de ser assembleiano, no tempo de pentecostalismo, de rodopiar, virar cambalhota, batismo no fogo, no Espírito Santo, conversa fiada, tudo besteira, tudo mentira, tudo ilusão, tudo doutrina fajuta. Temos que buscar a face de Deus realmente, face a face. Conhecer Deus de perto, longe dessas meninices do passado. Onde estão os profetas que rodopiavam dentro das igrejas? Cadê os que viravam cambalhota? Cadê os que diziam assim, diz o Senhor, os mentirosos? A realidade é outra, meu irmão. A realidade é estar com Deus realmente, face a face, buscando numa intimidade tremenda, diz o verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Sim, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Claro que não é. Mas que fazer se as pessoas se deixam dominar pelo diabo? Fica parecendo que a nossa luta é contra a carne e o sangue. Quem é que escreve as doutrinas psicografadas de Chico Xavier? Alguém já viu um diabo com uma caneta na mão? Então vai parecer que a nossa luta é contra carne e sangue, embora nós saibamos que não é. Quem é que está praticando a pedofilia e o homossexualismo debaixo das batinas de Roma? Vai parecer que a nossa luta é contra a carne e o sangue, mas nós sabemos que não é. Nós temos que lutar contra principados e potestades. Imagina se Deus ia nos dar um poder tão tremendo como tem dado para nós nos levantarmos contra os homens. O poder que Ele nos deu é para nos levantar contra aquele que poderia realmente ser impoluto e forte, é o próprio diabo. É contra esse que nós queremos lutar mesmo. Quanto maior o inimigo, maior a oportunidade de nós vermos que só Jesus Cristo é o Senhor. Então, não lutamos contra carne e sangue, significa coisas naturais. Não, a igreja foi posta na terra, foi implantada por causa de uma revelação, né? Bem-aventurado, Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai. A igreja é uma revelação, ela é um fator espiritual em primeira mão, depois ela é física e é natural, mas em primeira mão ela é espiritual e foi posta para lutar contra o que é espiritual. Jesus falou assim: o príncipe deste mundo está julgado. Cadê ele? Ele é príncipe? Cadê o trono dele? Cadê o palácio dele? É espiritual, amém?
A igreja foi posta como veículo espiritual para combater o espiritual. Mas a igreja, ao mesmo tempo, ela se manifesta fisicamente, porque esse espiritual que precisamos combater também se manifesta fisicamente. Nas leis que os homens fazem, aliás, que ultimamente, nem precisamos falar disso, né? Ultimamente é o que mais está em evidência. Então, no verso 13, portanto, tomai toda, mais uma vez a palavra aparece aí, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Meu irmão, eu quero dizer para você, como diz aqui, né? Depois de ter desfeito tudo, permanecer inabalável, e diz, para que possais resistir no dia mau. Lá em Eclesiastes capítulo 12 também fala de um dia mau, e aqui está sendo repetida a questão do dia mau. Irmão, você está preparado para o dia mau? Você quer um ministério? Eu te asseguro, eu te afirmo, que você só alcançará o ministério depois de passar pelo dia mau. Se você não passar por um dia mau, um dia de tormenta, um dia não é um dia de 24 horas, o dia aí representa uma situação. Se você não tiver renúncia, luta, peleja, meu irmão, você não alcançará nada. É mentira os que dizem que vai alcançar. Se você às vezes não tiver para renunciar a um emprego, um casamento, às vezes um filho, às vezes uma mãe, um pai, seja lá o que for, se não existir algo na sua vida que você precise renunciar, um sentimento, seja lá o que for, você não vai alcançar um ministério. Nunca, jamais, ninguém veio do mundo como estava, entrou na igreja e recebeu de Deus o ministério. Sempre que viemos do mundo com muitas bagagens, com muitas coisas pesando sobre as nossas costas, sobre os nossos ombros. A Bíblia diz, vinde como estais, mas não disse permanecei. Jesus disse, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo tem que trocar o jugo e o fardo. Entende isso? Tu nunca vai chegar do mundo, do jeitinho que você está lá no mundo, vai entrar para a igreja, de olho no ministério, e Deus vai te separar para uma obra, para um ministério. Esquece isso. Primeiro, você tem que se preparar para o dia mau. Fortifica-te. O dia mau chegará. Quando que ele chegará? Está marcado para todo aquele que diz ser discípulo de Cristo, está marcado para a vida deste alguém um dia mau. O dia mau está determinado, vamos fazer assim uma alusão muito superficial. A pessoa se converte e Deus projeta que aquela pessoa caminhando corretamente, daí a 5 anos ela vai estar pronta para encarar um dia mau. E daí a 5 anos o dia mau vem. Se a pessoa negligenciou a sua caminhada desses exemplos de 5 anos, ela estará fraca, mas o dia mau virá e acaba com ela. Mas se ela não negligenciou, o dia mau virá e ela superará o dia mau. Aqui diz, possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Olha a visão de quem se reveste, quem busca em Deus, em quem, como diz aqui, que está fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Diz que depois de ter vencido tudo, permanece inabalável. Meu irmão, esta é a visão do cristianismo para quem está fortalecido no Senhor. Você triunfa, você marcha, a sua caminhada ela não é obscurecida, ela não é entenebrecida. A sua caminhada ela é firme e constante, sempre abundante no Senhor. Você peleja, você guerreia, você vence o que tem para ser vencido, você conquista o que tem para ser conquistado, e quando olham para você, você está firme e inabalável.
Esta é a visão de quem anda revestido com a armadura de Deus. Ele diz: estai, pois, firmes, tendo cingido-vos com a... Ele começa a dar as partes da armadura que você precisa para vencer. Cingido-vos com a verdade e vestido-vos com a couraça da justiça. Meu irmão, não abra mão da verdade nem da justiça. É só um primeiro ponto. O que é a verdade, o que é a justiça? Não é o que você pensa, não é o que você acha. A verdade e a justiça é aquilo que o Espírito Santo te revela. Isto é a verdade, isto é a justiça. Não são os seus próprios conceitos de julgamento, nem as suas próprias interpretações pessoais. Isso tudo depende da revelação do Espírito Santo. Verdade e justiça. Qual é o preço da justiça e da verdade? Qual o valor dessas coisas? A verdade e a justiça, ela tem que estar acima da sua própria vida. Isto é o valor que você tem que dar à verdade e à justiça. Lembra que o Salmo diz que aquele que mesmo que com perda, ainda que perca mediante a sua jura, ele não muda, ele fica com prejuízo, mas ele não muda a sua palavra. Isto é, a verdade e a justiça tem que estar acima da sua própria personalidade, do seu próprio bem-estar, dos seus próprios desejos, dos seus próprios conceitos. A verdade e a justiça é uma parte importantíssima que compõe a sua armadura. No verso 15 ele diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçar os pés, eu entendo, podem haver outras interpretações. É o serviço que você presta ao evangelho de Jesus Cristo. Calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Tem sentidos que calçando os pés, você se separa. Quando você calça os seus pés, você perde o contato direto com o mundo, e o mundo é símbolo de pecado, é símbolo de iniquidade. Vários episódios da Escritura vão aparecer sandálias, demonstrando que Deus estaria separando alguém para a sua obra. Então, separa-te do mundo, calça os pés, quer dizer, se separa para o serviço do evangelho. Meu irmão, se você é daquelas pessoas muito cheias de enfermidades, cheia de doença, cheia de problema aqui, problema ali, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, a família está problemática, o trabalho está problemático, procura se dedicar ao serviço de Jesus Cristo, que você vai ver tudo mudar, meu irmão. Ao longo da história do evangelho, nós vemos as pessoas reclamando, aí vai ver essa pessoa não cumpre os requisitos mínimos, básicos da palavra. Tem gente que vive reclamando de fome, de miséria, mas sempre que tem um trocado na mão, nunca se preocupou com a primícia do Senhor, nunca deu a oferta da casa de Deus, nunca deu o dízimo do Senhor, e depois fica reclamando de que está com fome, que está com dificuldade. É pouco, vai passar muito mais, porque a justiça da palavra nos persegue. Se eu me digo crente, eu tenho que cumprir as exigências do cristianismo. Deus não aceita que eu tome a sua palavra em vão. Ah, Jesus é o Senhor, mas eu não cumpro a palavra dele. E aqui o detalhe mais importante: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Meu irmão, trabalha neste reino. Sabe por quê? Porque Jesus não recruta doentes para o seu reino. Você quer a cura? Quer a libertação? Quer definitivamente a libertação de uma enfermidade? Problema crônico? Tem pessoas que já aceitaram viver às custas de remédio. Ah, pastor, eu gasto R$150 por mês só de remédio. Meu irmão, pega um bocado de folheto, sai pelas ruas, pega um CD, sai pelas ruas, vai orar na casa de alguém, vai visitar um hospital, vai expulsar demônio, vai fazer a obra. Jesus Cristo não recruta doentes para o seu exército. No exército de Cristo não tem doente, só tem sadio. Põe o pé na estrada, faz a obra, dobra os joelhos. Ah, pastor, não posso dobrar essa perna, não posso dobrar aquela. Dobra para orar que vai ver que pode.
Entende, meu irmão? Ah, estou com problema nos ossos, estou com problema de cálcio, estou com problema. Meu irmão, entra na guerra. Tem que entrar na guerra, tem que entrar na peleja. A Bíblia diz, daí, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não fica na mornidão, não fica no cantinho não, irmão. Você quer ou não quer a sandália? Mas a sandália é para quem quer caminhar. Quem vai ficar em casa não precisa de sandália. Entende? Às vezes as pessoas dizem assim, poxa, fulano tem uma disposição, né? Ah lá como ele trabalha na obra do Senhor. Meu irmão, o fulano não tem disposição para trabalhar na obra. É porque ele trabalha na obra que ele recebeu a disposição. Entrega-te diante do Senhor. Não adianta chegar, pastor, tem alguma coisa aí para mim fazer? Não, vai receber do Senhor lá no teu quarto. Se tu receber lá, aqui tem lugar. Se não receber lá, aqui não tem lugar. Deixa Deus te separar. A igreja não separa ninguém. Quem separa é o Espírito Santo de Deus. Mas tem gente que não quer ser separado. Caiu no seu comodismo. Meu irmão, calça essas sandálias, calçai os pés na preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse escudo se chama o quê? Fé. Mas nós vimos que fé não é uma varinha mágica. Eu tenho fé. Não, abre a boca. Vamos ver se tem fé abrindo a boca. Amém? A fé está vinculada a conhecimento. Lembra daquele ex-ladrão lá da cruz? Ele foi salvo, não foi? Ah, pastor, que fé tinha aquele ladrão lá da cruz? Olha, ele tinha uma fé que muitos ainda não alcançaram depois de 15, 20, 30 anos de igreja. Aquele homem lá, é impressionante o que aquele homem diz. Ele olha para Jesus com uma coroa de espinho e reconhece que Jesus é rei. Ele olha para Jesus, um bagaço ensanguentado, completamente transfigurado, e chama Jesus de Senhor, soberano, absoluto. Ele olha para Jesus, todo trucidado, nu, e ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. As condições que aquele homem alcançou até hoje me deixam impressionado, que eu fico perguntando, se quando aquele homem estava dentro da cadeia, se alguém lhe pregou o Evangelho. Como é que aquele homem, apenas no caminho da cadeia até o Calvário, conseguiu alcançar o que pessoas, anos e anos dentro da igreja, não alcançam? Tem pessoas que ainda não entenderam o senhorio de Cristo e ainda não andam de olho no reino espiritual. E aquele homem ali, em alguns instantes, carregando a cruz junto com Jesus, ele chega ali e diz assim, esse homem aí não é culpado de nada. Enquanto que os adventistas ainda acusam Jesus Cristo de pecador, porque transgrediu o sábado. Estou me lixando para o sábado, eu piso em cima do sábado. Meu Jesus transgrediu, eu transgrido. Ele mandou, eu faço. Eu sou discípulo de Cristo, aqui não se guarda sábado nem domingo. Todos os dias, de todos os minutos da nossa vida é para glorificar a Ele. Não temos dia santo nem hora santa. Servimos a um Deus em espírito e em verdade. Então, meu irmão, calçai os pés, embraça o escudo da fé, para quê? Para apagar os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, quer dizer, a fé, o invisível, a fé está vinculada a conhecimento, como aquele ladrão lá da cruz. A fé está vinculada a conhecimento, e ora a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé não vem do nada, a fé vem por ouvir a palavra de Deus, ou seja, a fé vem por adquirir conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, maior a chance de ter mais fé. Quanto menos conhecimento você tem, menor será a sua fé. E a fé faz apagar os dardos inflamados do maligno. Tem cristãos por aí que tem medo de olho grande. Olho grande não, né? Olho gordo. Tem medo de macumba.
Eu nunca vi, é impressionante, impressionante. Uma vez eu fui visitar uma igreja, tinha que ser batista tradicional, os batistas eles são uma coisa impressionante. Chego na igreja para pregar e os jovens tudo desesperados, lá em Anchieta. Eu percebi aquilo, daqui a pouco eu peguei um jovem que passou perto de mim e falei, o que está acontecendo aí na igreja? Não, não te falaram não? Falei, não, que tem uma feiticeira que mora aí do lado da igreja, e ela jurou a igreja. Aí eu comecei a rir, e a pessoa disse para mim, ué, você ri? Eu falei, eu rio, porque pelo que eu entendo, a Escritura diz que Deus nos deu poder para desfazer as obras do diabo, e não o diabo desfazer as obras de Deus. E naquele dia pregamos, meu irmão, pregamos, e arrebentamos com as obras do diabo, para mostrar que ainda tem homem de fé nessa terra, tem homem de conhecimento. Então as obras do diabo estão aí, meu irmão, mas nós temos o escudo da fé. Agora você vai me dizer assim, não, mas pastor, eu vi uma pessoa que, olha, foi vítima, um crente que foi vítima de trabalho de bruxaria. Meu irmão, ele não era crente. Eu posso também te dizer que eu conheci um pastor que a casa dele estava cheia de demônio e ele estava influenciado por demônios, por feitiçaria. Por quê? Porque não era pastor. Tem título, mas não tem a unção. Não tem o chamado, não tem o conhecimento. Eu estive aí num debate que vocês viram, estava rodeado de pessoas com título de pastor e não eram pastores. O camarada era pastor auxiliar. Pastor auxiliar não é pastor, meu irmão. Pastor é quem tem rebanho, é quem tem igreja, quem recebeu a ordem de Jesus para fundar a igreja. Aí amanhã um pateta desse tá caído na rua, tá trucidado pelo diabo. Alguém vai dizer assim, ia lá, o pastor foi vítima disso, daquilo, envergonha o nome de Cristo, atemoriza outro. Meu irmão, obras do diabo só terão efeito sobre um crente o dia que elas me derrubarem. Enquanto eu estiver de pé, não tem obra do diabo que derrube um crente. Eu sou exemplo disso. Então, pastor, mas fulano disse que ia fazer uma macumba para mim, tu está com medo? Se está com medo, pode te preparar para cair. Aqui diz, apaga todos os dardos inflamados. Não apaga alguns, irmão. A unção que Deus te dá, se você tem fé, ela neutraliza todas as obras do diabo que vêm contra você. Neutraliza todas. Não são algumas. Vão fazer macumba para no teu emprego você se dar mal. Vão perder tempo. E tem mais, hein? Diz o ditado popular que o feitiço vira contra o feiticeiro. Vão fazer macumba para o teu filho não prosperar na escola. O feitiço vira contra o feiticeiro. Porque a promessa não é só sobre a tua vida, é também sobre a tua descendência. Vão fazer macumba para roubar o teu marido. Eu sei, ninguém está mais preocupado com isso nesses dias. Mas não importa por onde vem a obra do diabo, ela não vai te abater. Porque aqui está escrito que o escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. Vão fazer macumba para tua casa não prosperar. Tu vai comer do melhor da terra, meu irmão, se tu tem fé. Deixa eles fazerem o que quiser. Você levanta o escudo e deixa Deus ser Deus. E aqui diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai o capacete. O que é o capacete? Ele é espiritual. O capacete, meu irmão, é aquilo que protege a sua mente. E eu te pergunto, o que protege a sua mente, as suas concepções? A Bíblia diz, conhecereis a verdade. A verdade é a luz, e a luz resplandece nas
trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. Meu irmão, o capacete significa a proteção da sua mente, no sentido de que o conhecimento da verdade que está dentro da tua cabeça, esse é o teu capacete. É o conhecimento que está aí dentro, ó. Por isso que a gente diz, irmão, leia a Bíblia, irmão, come Bíblia, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é a tua palavra. Olha, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É Bíblia para cá, Bíblia para lá. Sou mais sábio que os velhos, porque medito na tua palavra. É bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. A gente vive dizendo isso, porque é isso que te fará ter vida. É isso que te vai fazer prosperar, caminhar, triunfar. Este é o capacete que protege a sua mente, o conhecimento da verdade. Isso é o capacete. E aqui ele vai gerar salvação, o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Irmão, presta atenção. Você pode conhecer o nome de Jesus, pode conhecer os slogans, né? Você vai nessas igrejinhas que tem por aí, Comunidade Evangélica da Zona Sul, Igreja Batista de Lagoinha, Ministério Projeto Vida Nova. Tem outros palcos aí que o diabo está desfilando, me ajuda aí. Né? Essa do Marco Gregório, como é que chama? Apacentar, não sei a quem que eles apacentam, né? Não sei a quem. Tem todas essas palhaçadas aí, né? Por que eu falo do nome? Porque eu sei que essas mensagens não tem limite, elas invadem tudo que é lugar, né? E agora eu estou botando até tudo bem etiquetadinho, bonitinho, com endereço, para que se eles tiverem alguma coisa para me dizer, eu também tenho para dizer para eles. Entende? Por isso que eu faço questão de ficar bem identificado. Não adianta, meu irmão, esses slogans furados. Diz que o diabo está debaixo do teu pé, aí todo mundo bate o pé direito, marionete, né? Dá um soco no diabo, dá sim que eu quero ver. No mínimo vai espetar a mão no chifre dele. Dá um soquinho na cabeça do diabo. Declaro agora, diabo, tu está debaixo do meu pé. E o diabo está lá pisando na cabeça da pessoa. O diabo, tu está debaixo do meu pé. Meu irmão, o evangelho não é slogan. Evangelho tem preço de sangue e testemunho da palavra. Evangelho não é brincadeira, não é patetice, não é palhaçada. Escreve o teu pedido nesse papel aqui, que nós vamos queimar no monte. Isso são para os patetas, para os ignorantes, para os mercenários. Vai nesses congressos aí em Camboriú, tem um palco. Você gosta de show? Você gosta de show? Em Camboriú, de vez em quando, é Santa Catarina, aquilo? Tem um show lá, né? Aí aparecem uns pregadores aí que famosos aqui na terra, lá no céu eles não são conhecidos, né? Irmão, agora olha, levanta a mão direita. Aí o povo todo bobo, tadinho, me dá uma pena do povo, parece criança de 5 anos. Levanta a mão direita, aí lá vai o povo levantando a mãozinha direita, né? Agora, irmão, levanta a esquerda, agora, olha para o teu irmão e diz para ele não sei o que lá. Agora vira para o outro irmão, agora vira para o irmão de trás, vira para o irmão da frente. Ô raça de palhaços! Ô raça de palhaços! Destruidores do povo de Deus, está fazendo o povo de Deus viver uma brincadeira, não tem nada de realidade nisso. Isso é palhaçada, meu irmão. Isso é palhaçada. Mas eu não sou o único a dizer isso não, você também vai dizer. Eu comecei, mas vocês vão terminar. Entende? O povo de Deus virou palhaço. Agora, irmão, você vai bater o pé, bate o pezinho direito, aí lá vai o povo. Ah, não, esse aqui é a esquerda. Lá vai o povo. Agora tu vai bater o outro. Meu irmão, isso tudo é slogan de tempo perdido. Aqui a Escritura está dizendo, a espada do Espírito é a palavra de Deus. É essa que você tem que ter. Essa é a espada que quando ela está dentro de você, ruminada, engolida, tragada, fazendo parte do teu sangue, o diabo vem, o Espírito Santo saca ela e põe na tua boca e tu acaba com o diabo. Língua afiada,
Obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade, não com as mãos, mas com a língua. Entende, irmão? É isso que é armadura, não é slogan, né? Tu vai nessas igrejas grandes aí, igreja por força de expressão, que eu não considero eles igreja, são palcos, desfile. Tinha um que estava apresentando aí um camarada, eu até fui a ver, foi tanto ênfase que ele fez, um camarada famoso aí na televisão. Eu vou apresentar um CD do fulano, que é filho do meu amigo, não sei o que lá, e a música é muito boa, interessante, que letra interessante. Aí está todo mundo dentro da igreja, dando 3 passinhos para um lado, 3 passinhos para o outro, tudo vazio. Camarada cantando, tocando uma guitarra lá na frente, cantando uma música que, olha, eu canto mal e toco mal, mas melhor que ele eu sou. Então, meu irmão, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Você quer que o Espírito Santo guerreie por você? Tem que ter a palavra de Deus. Ele só guerreia com esta arma. O Espírito Santo só guerreia com uma arma, e ela se chama a palavra de Deus. Se ela não está em você, o Espírito Santo não guerreia por você. O que você tem para ele guerrear por você? Se não tiver a palavra do Senhor em você, ele não guerreia por você. E é por isso, irmão, não pensa que eu sou bonzinho não, tá? Eu não sou bonzinho. Nós temos seminário de graça, nós temos trabalhos aí de emprestar livros, DVD. Eu não sou bonzinho. Eu quero que você entenda que eu não sou bonzinho. Eu estou fazendo a minha parte, só isso. Não é fácil ficar falando aí quase 2 horas por domingo, não. Depois de noite ter que pregar. Isso não é moleza não, tá, irmão? Eu faço isso por uma graça e direção de Deus. Eu faço isso para que Jesus Cristo encontre obreiros lá no amanhã. Mas eu não faço isso porque sou bonzinho, não. Eu faço porque sei que o meu galardão está seguro. É por isso que eu faço. Eu não trabalho para homens, eu trabalho para Deus e tenho consciência disso. A espada do Espírito é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Fuja dos slogans, meu irmão. Já falei para você sobre os que pregam prosperidade, né? Os que pregam prosperidade, ô raça, como mentem. Como mentem. Essa turma que prega prosperidade por aí são mentirosos engravatados com título de pastor atrás dos púlpitos. Pregou prosperidade é mentiroso. Mentiroso. Só existe uma prosperidade. Uma única. É aquele que consegue guardar a palavra do Senhor. A Bíblia diz, os que confiam no Senhor, de nada tem falta. A Bíblia diz que os filhos do leão necessitam e sofrem fome, mas os que confiam no Senhor, de nada tem falta. Se você confia no Senhor, você conhece a palavra do Senhor. Então, se você não tem a palavra do Senhor, você é um derrotado. Você é um fracassado. Cuidado, meu irmão. Nós temos aconselhado nesse ministério muita oração. Bem, e Paulo termina assim, né, no verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele até diz assim também, por mim, tal, para que me seja dada também, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Está preso Paulo aqui, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então ele diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, Espírito com letra maiúscula, né? Espírito Santo, quer dizer, é buscando o mover, buscando a direção do Espírito Santo, e ele enfatiza a oração, quer dizer, não basta a pessoa ter todos esses requisitos que foram mencionados na armadura,
A oração, ela faz parte da armadura de um crente. Por quê? Porque a oração é que nos dá a direção do Espírito Santo. Não adianta você ter conhecimento que poderia te salvar, você ter um vasto conhecimento da Escritura, você andar numa verdade, andar numa justiça. Você precisa de direção, e esta direção somente vem pela revelação do Espírito Santo na oração. Quando você se preocupa em saber a vontade do Senhor, Ele te revela a sua vontade. Se você não pergunta e não está preocupado em saber, Ele não vai te dar resposta. Então, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Todo tempo. Meu irmão, o que você vai fazer amanhã? Não faça. Primeiro, ore. Onde você vai amanhã? Não vá. Primeiro, ore. Entende? Lembra que um homem disse assim, olha, eu vou aumentar os meus celeiros, eu vou abastecer a minha casa, e depois ele olhou que tudo estava completo, ele falou, folga minha alma, come e bebe, porque tens em depósito bens para muitos anos. Aí Jesus diz o quê? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Isso que você preparou, para quem será? Não faça planos, meu irmão, sem saber se Deus está neles. E você só saberá se Deus está nele se você orar, se você buscar, se você clamar. A resposta de Deus não vem à toa, vem com empenho, vem com dedicação, orando em todo tempo. O que você vai fazer? Para onde você vai? Por aí tem algumas pessoas querendo muito destaque, vão se machucar. Eu estou vendo que vão se machucar. Tem gente querendo entrar em porta que Deus não abriu. Meu irmão, deixa eu dizer isso para nós encerrarmos. 3, nós vimos que na Escritura existem 3 vozes, amém? Na Escritura existem 3 vozes. E eu vou te dizer uma coisa, neste mundo podem ser abertos 3 tipos de porta. A primeira, o próprio Jesus falou, a porta que eu abro, ninguém fecha, que eu fecho, ninguém abre. Ou seja, Deus abre portas. Existe uma outra porta que quem abre é o diabo. O diabo também abre portas. E como Deus tinha dito ao homem, domine o homem sobre toda a obra da criação, o homem também abre portas. Meu irmão, orai em todo tempo. Toma cuidado para que você não entre numa porta aberta por homens ou pelo diabo. Procure observar se a porta que está diante de ti é de Deus ou não é. Por isso, ore em todo tempo, porque tem gente, infelizmente, por aí afora, que vai ter que enfrentar os amargos da vida que não deveriam enfrentar. Bastaria ter feito uma oração. Amém? Então ficamos por aqui. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.